Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Rick no ar! Rapaziada, hoje eu trago um vídeo bem interessante, tá? Hoje nós vamos reagir um pouquinho aos luxos abandonados por Silvio Santos. Vamos ver, né, como era a vida desse ícone aí da televisão brasileira, né, desse mestre da televisão, né? Eu acho que quando você fala em televisão, é impossível você não pensar no Silvio Santos, né? Quando você fala em apresentador, não tem nem chance de você não lembrar desse cara. E no meio do o mundo dos empresários, né? É um mundo ali que eu acho que ele é, né? Ainda é, faleceu, mas é um ícone, né? É uma pessoa assim que foi muito respeitada nesse meio. Sensacional, eu acho que para mim disparado o melhor de todos. No segundo tá Luz anos atrás dele, né? E ele era sensacional mesmo. E hoje nós vamos reagir um pouquinho ao luxo que ele tinha, né? Vamos ver um pouquinho da vida do Silvio Santos aí, né? E antes de mais nada, rapaziada, pedir para vocês, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like neste vídeo, deixe nos comentários o que vocês estão achando e não esqueça de clicar no sininho para você receber notificações dos vídeos que a gente posta aqui, certo? Temos nosso Instagram, @canal React84, segue lá também. Bora pro vídeo! Silvio Santos foi muito mais do que um apresentador. Ele foi parte da família brasileira, aquele que domingo após domingo aparecia na sua TV, com aquele sorriso largo, notas de 100 no bolso e frases que grudaram na cabeça do país inteiro. Mas por trás do microfone existia um homem de negócios, um cara que saiu de camelô e acabou dono de emissora. Você tem noção do que é você ser um camelô e virar dono de uma emissora de televisão? Eu diria ali que é a segunda maior, né? Talvez, tá no top 3 ali do Brasil, né? Tem noção do que é isso? O tão grande é isso, cara? Eu acho que um cara desse daí, ele parava, olhava pra trás, mano. Eu pagava pra ver, pra estar na mente de um cara desse. Ele olhar pra trás e, tipo, mano, eu era camelô, cuzão. Sou dono do SBT. É a pessoa que bagulho louco. De empresas, de hotéis, de fazendas e de um patrimônio que deixou o Brasil inteiro de queixo caído. Silvio Santos morreu em 2024, aos 93 anos. E quando ele se foi, deixou para trás não só saudade, mas também uma fortuna de respeito. Mansões gigantescas, carros marcantes, contas lá fora, aviões, fazendas e muito mais. Só que o mais curioso veio depois. Alguns desses bens viraram mistério. Estão parados, fechados, abandonados. E ninguém sabe ao certo o que será deles. Você como filho, né? Não deve ser muito fácil, né? Assim, você se desfazer das coisas do seu pai quando ele falece, né? Quando ele vem a falecer, né? As meninas deve ter muito isso, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente que sabe, né? Pô, ele gostava disso pra caramba, né? Ele gostava daquilo pra caramba, né? Então, se desfazer é complicado, né? No vídeo de hoje, a gente vai abrir esse baú e te mostrar o que sobrou, o que foi dividido e o que está largado à própria sorte. Mas antes de falar dos luxos absurdos, a gente precisa lembrar como tudo começou. Lá atrás, com um rapaz de voz boa, vendendo coisas no centro do Rio. Antes de ser bilionário, dono de televisão e figura lendária, Silvio Santos era senhor Abravanel, um garoto do Rio de Janeiro, filho de imigrantes, que começou a vida vendendo nas ruas. Com 14 anos, já era camelô. E não era qualquer um. Tinha lábia, voz firme e carisma de sobra. Foi essa voz que chamou a atenção e abriu a primeira porta, o rádio. Mas o salário era baixo e ele nunca deixou de buscar mais. Nos anos 1950, resolveu tentar a sorte em São Paulo. Foi ali que tudo começou a mudar. Silvio passou a animar caravanas, sorteios, programas de auditório pelo interior. E logo percebeu que podia ir além. Comprou um pequeno negócio chamado Baú da Felicidade e transformou aquilo numa febre nacional. Vendeu brinquedos, móveis. Depois, expandiu para promoções, capitalização e tudo mais que pudesse ser parcelado. E para fazer o baú bombar, ele comprava espaço em emissoras de TV para anunciar.
Tem um cara que tá fazendo isso hoje, né? E tá fazendo com maestria, que é o Renato da Sorte, né? Ele do Viva a Sorte, acho que Esportes da Sorte, né? Tem também, né? Não sei se, eu acho que é a mesma coisa, tudo dele. E ele faz isso na TV Bandeirantes, né? Ele compra espaço, né? Ele compra espaço e ele apresenta o programa. Ele criou o programa dele, compra um espaço na emissora e apresenta o programa dele. Ali ele tá dando prêmio, tá dando carro, tá dando moto, tá dando casa, tá dando dinheiro. Tá nesse caminho. Até que um dia, o apresentador virou estrela e mais tarde, dono da própria emissora. Em 1981, nasceu o SBT e com ele, uma era. Silvio se multiplicava, era apresentador, diretor, empresário, chefe, garoto propaganda, tudo ao mesmo tempo. É o famoso só o olho do dono que engorda o boi, né, mano? Não tem jeito. Se deu certo do jeito que deu, é por conta disso. Ele era tudo, cara. No começo ele era tudo, ele fazia tudo. Imagina um cara desse. Quantas horas por noite ele dormia? Como que esse cara descansa? Não descansa não, filho. Pra chegar onde chegou, ele teve que ralar. Criou programas que ficaram para sempre na memória. Topa Tudo por Dinheiro, Show de Calouros, Porta da Esperança, Roda a Roda. Mas o segredo do sucesso não estava só na TV. Ele era um empresário que pensava grande, montou empresas, comprou fazendas, criou cosméticos. Nossa, eu nem sabia que ele era dono de fazenda. Investiu em banco, sempre com uma mistura de Foi a ousadia pior e coisa que ele fez. simplicidade. Enquanto os outros empresários apareciam de Rolex e terno italiano, Silvio preferia relógio de camelô e terno claro. Mas por trás do sorriso, ele estava sempre planejando o próximo passo. E foi assim, passo a passo, que o homem que vendia nas ruas virou dono de um império. Agora que você já conhece o começo dessa história, é hora de ver onde tudo isso foi parar. E a primeira parada é nas mansões cinematográficas que Silvio... Dá uma olhada nisso, mano. É assim, tipo assim, tá ligado? Eu vou ser bem sincero com você, eu sou pobre. Eu não consigo entender, né? Deve ter um motivo, mas eu não consigo entender uma casa desse tamanho, né? Pra que serve, né? Qual seria o... Não sei. Mas é linda, né? Dá uma olhada. Eu fico imaginando, tipo, né? Uma casa enorme desse tamanho, cheia de empregado. Eu acredito que devia ter mais empregado na casa dele do que familiar morando. Enfim, mas é muito louco, né? Bonito. deixou para trás. Algumas É lindo, tão né? grandiosas que ninguém hoje sabe o que fazer com elas. Olha lá. Silvio Santos sempre disse que era um homem simples. Mas, quando se trata das casas onde ele viveu, a história muda um pouco. A principal delas é a mansão no bairro do Morumbi, zona nobre de São Paulo. Isso é lindo. Um palacete com mais de 2.000 metros quadrados. Piscina, sauna, academia, salas imensas, decoração clássica, tapetes orientais, espelhos italianos, móveis de madeira maciça. E o mais curioso, um quarto inteiro só com bonecas. Uma coleção pessoal que ele mantinha até os últimos anos. Caramba. Foi lá que ele morou, por quase 50 anos. E também onde viveu momentos difíceis, como o sequestro da filha Patrícia, em 2001. Lembro. Depois da morte de Silvio, a mansão virou um enigma. Ficou fechada, silenciosa. Vídeos nas redes sociais mostraram o jardim tomado pelo mato, portões trancados, nenhuma movimentação. A família diz que está em reforma, mas até agora ninguém voltou a morar ali. E nem se sabe se algum dia alguém vai. É, porque ali é o seguinte, né, mano? Ali era a casa dele, né? Onde ele morava com a mulher, né? As filhas todas casadas, cada um já tem sua casa, tem seu canto, né? Não sei, como ele tinha várias casas, provavelmente a esposa dele se mudou para outra mansão, né? E eu até entendo, às vezes a pessoa muda porque aquele lugar traz lembranças, né? E não é um. Mas não que você ter lembranças é ruim, né? É bom, mas causa tristeza, né? Vou dar um exemplo de mim, né? Meu pai faleceu há pouco tempo, né? E sempre que eu vou na casa da minha mãe, eu olho, cada canto que eu olho, eu vejo ele.
E aí não é que é uma lembrança ruim, pelo contrário, porra, é muito bom lembrar do meu pai. Só que me deixa, eu não sei explicar, me dá um negócio assim por dentro, uma tristeza, eu fico triste, porque eu não tenho mais ele, né? Eu olho ali naquele cantinho, vou dar um exemplo, antes dele falecer, a última virada de ano nossa, né, eu fui pra casa dele, ele fez churrasco lá na casa dele, né, e me marcou muito ele na cozinha, cortando a carne, né, cortando a carne para colocar na churrasqueira e tal. E toda vez que eu vou lá, eu entro na cozinha, naquele lugar ali que estava a churrasqueira, onde ele estava assando a carne, eu entro, eu bato o olho, parece que eu vejo ele ali. E aí vem aquele misto de saudade com tristeza, e eu acho que é mais ou menos isso que fez com que elas saíssem, porque diferente dos ricos, né, nós pobres não temos tanta opção, né? Então, às vezes, a gente perde um ente e a gente é obrigado a continuar morando no mesmo lugar, né? Não tem essa de trocar, né? Mas o que a gente faz é mudar móveis de lugar, comprar outros, talvez, né? Mas enfim, eu acredito que deva ser esse o motivo da mudança da mansão e ter deixado a mansão fechada, né? Outra casa importante fica fora do Brasil, em Orlando, na Flórida, numa área de luxo chamada Celebration, pertinho da Disney. Isso, Silvio comprou o imóvel por cerca de $1 milhão e usava para descansar nos Estados Unidos, longe da imprensa. Que eu lembro que ele nunca falou abertamente, mas o boato que rolava muito era isso, né? Porque lá ele conseguia descansar, né? Lá ele conseguia ser ele, né? Ser um Abravanel, né? Ele não precisava ser o Silvio Santos lá, né? Lá ele não era Silvio Santos, lá ninguém conhecia ele. Entre aspas, né? Porque depois de um certo tempo, os animais brasileiros viajavam lá para ir na porta da casa do cara. Teve até que colocar o muro lá, né? Então, assim, mas a ideia a princípio dele ter uma casa lá seria esse descanso de ficar à vontade, né? De poder botar a bermuda, o chinelo e dar um rolê, né? Lá ele trocava o terno pelas camisas floridas e curtia uma vida mais tranquila. Essa casa ainda é usada pela família, principalmente por Patrícia Abravanel, que costuma passar férias com os filhos por lá. E tem ainda o Hotel Jequitimar, no Guarujá, um resort 5 estrelas, de frente para o mar, com mais de 300 suítes e uma estrutura de fazer inveja a muito hotel internacional. Esse projeto era o xodó de Silvio. Ele acompanhou tudo, da planta até a inauguração. O hotel continua funcionando, sob a administração da rede Accor. Mas sempre que alguém entra lá, é impossível não lembrar que foi ideia dele. Tudo ali tem o toque Silvio Santos. Hoje, parte desses imóveis segue ativa, mas a mansão do Morumbi, talvez a mais simbólica, continua sem dono definido, sem visita, sem resposta. E esse clima de luxo silencioso vai se repetir nos próximos itens que ele deixou. Porque agora chegou a hora de abrir outra porta, a dos carros, aviões e da fazenda gigante, que já foi um verdadeiro país só dele. Eu nem sabia que ele tinha avião. Olha que doideira, né? Pra você ver como o cara era discreto, né? Mesmo sendo bilionário, Silvio Santos nunca foi de ostentar. Então. Mas isso não quer dizer que ele não tenha tido seus brinquedos de luxo, especialmente quando o assunto era carro, avião e fazenda. Nos anos 1970, Silvio desfilava pelas ruas com um Chevrolet Camaro V8, esportivo, barulhento. Isso aí na época era nave. Chamativo. Foi o único carro com cara de ostentação que ele teve. Depois disso, partiu para modelos mais sóbrios, mas ainda assim de presença. Durante muitos anos, dirigiu um Lincoln Town Car, de 1993, um sedã americano de luxo, edição especial, espaçoso e discreto. E o mais curioso, ele mesmo dirigia, nada de motorista. Já nos anos 2010, usava um Honda Accord, presente de um amigo, e andava com ele pelas ruas de São Paulo. Você vê, né? É o que eu falo. Você não. Como que eu posso te dizer? Quando você tem mesmo, né? Você tem. Você não precisa, você não tem necessidade de mostrar para os outros, né?
a gente vê tanto cantor aí, né? Não dá nem pra dizer que é cantor, né? Porque hoje em dia os caras usam um negócio lá que muda a voz dele, porque a voz dele mesmo é ruim. Então eles fizeram o cara cantor, né? E o cara fica ostentando por aí, ouro, ostentando de tudo, né? Sendo que não precisa, irmão. É só você viver. Mas, né? Olha só como o cara era humilde, né? Como se fosse um carro comum. Apesar de gostar de dirigir, Silvio também voava, literalmente. Ele tinha licença de piloto Caraca, e por sabia muito não. tempo pilotava seus próprios jatinhos. Caraca, meu irmão, que da hora. Disso eu não sabia, não. Que eu não sabia que ele tinha avião, muito menos que ele era piloto. Olha só que legal, bacana. Tá aí, ó, uma coisa que eu não sabia. Isso mesmo. Não era só dono, era o comandante. Legal. Tinha aviões executivos para viagens entre São Paulo, Brasília e Orlando. Gulfstream, Cessna, modelos que atendiam suas rotinas entre negócios e descanso. Agora você vê, né, mano, como por isso que eu falo pra você, quem não é, finge ser, né? O cara era piloto, tinha avião, ele podia mais fazer era postar vídeo dele de pilotando. Não, né? Não. E tem muitos aí que não sabem nem entrar no avião direito, mas tem, né? Porque ganha dinheiro e fica postando no Instagram. É, filho, a diferença de quem é pra quem quer ser. Mas talvez o bem mais impressionante, fora da cidade, tenha sido a Fazenda Tamacave, no Mato Grosso. Um território imenso, com 95 mil hectares e mais de 10 mil cabeças de gado. Para comparar, é quase o tamanho da cidade de Recife. Silvio comprou a fazenda nos anos 1970, investiu pesado em gado, produção e estrutura. Mas, como em tudo o que fazia, também soube a hora de sair. Vendeu a propriedade nos anos 1980 e partiu para outros negócios. Hoje, esses bens não estão mais todos com a família. O Camaro, por exemplo, ninguém sabe onde foi parar. A fazenda também já teve outros donos, mas o legado desses objetos permanece na memória. É, o carro, eu não sei, tem gente que cuida, né? Provavelmente ele deva ter vendido esse carro aí também. Não sei quem pegou, se cuidou, se valorizou, se cuidou do carro, né? Não sei. A fazenda já foi falado, vendeu, né? Então se vendeu não é dele, né? Mas enfim. Também você tem que se renovar, né? O tempo vai passando e eu acho que essa questão da fazenda aí, ele deve ter entrado nesse nicho de fazenda, só que isso é um mundo que você precisa conhecer muito bem para se dar bem, né? Não é só querer ter, né? Porque cada um deles conta um pedaço da história de um homem que, mesmo simples, viveu com grandeza. E agora, chegou o momento que muita gente quer saber. Como essa herança toda foi dividida? Teve briga? Alguém ficou com mais? A resposta vem agora. Essa família dele, não, eles me parece que eles levaram eles souberam, né? É uma família, né? Quando a família é família mesmo, não briga por dinheiro, não briga por herança, não briga por nada. Parece que o neto dele, né? O neto dele que deu uma ameaçada aí quando participou de um programa de televisão desse reality show aí, deu uma, né? Ah, e meu avô não liga pra mim, algo do tipo, mas como é uma família muito discreta, eles nem deram liga pro que o cara falou e depois o cara saiu, não é bem assim, deixa pra lá e morreu. É uma família muito discreta e sem brigas, né? Porque tem artista aí que por muito menos, morre, mano. O pau tora durante anos na justiça. Quando um bilionário morre, o que o mundo espera? Briga, confusão, Exatamente. testamento sumido, família se enfrentando nos tribunais. Exatamente. Mas com Silvio Santos, nada disso aconteceu. Antes mesmo de partir, ele já tinha deixado tudo planejado. Fez testamento, conversou com a família. Testamento que não serve para nada, tá, gente? Isso daí, o testamento, ele nada mais é de uma forma da pessoa sentir que tem poder, tá? Porque depois que morre, vem um juiz e muda tudo, porque no Brasil é assim, né? No Brasil, quem manda é um juiz, né? O cara chega lá, ó, testamento aí que o cara fez não tá bom, tem que dar tanto para fulano. Deixou fulana fora? Não, eu sou juiz, tô dizendo que a fulana entra agora. Felizmente, nesse país nosso é assim, né? Quem manda não é... A gente não manda nem na nossa própria vida, quem manda é o juiz. Isso já aconteceu várias vezes, todo mundo sabe. Você dá um Google aí, você vai ver quantos testamentos, né?
foram mudados por um juiz, porque o cara corta e fala, eu sou juiz, eu sou Deus, eu posso mudar, e muda, né? E organizou a divisão dos bens com calma. Resultado, não teve disputa, não teve manchete, só teve herança. Silvio teve 6 filhas, Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, do segundo, com Iris Abravanel, sua companheira por mais de 40 anos. Todas foram incluídas na divisão. Segundo relatos próximos à família, cada filha ficou com cerca de 100 milhões de reais em dinheiro vivo. Não precisa brigar, né? 100 milhões? Fora os imóveis. Dá para cada uma comprar uma emissora de televisão, né? Só com dinheiro vivo. Empresas e outros bens específicos. Só aí, dinheiro. Estamos falando de 600 milhões de reais. Iris, a viúva, também ficou com uma parte significativa do patrimônio. Não se sabe exatamente o valor, mas o suficiente para manter controle e estabilidade dentro do grupo familiar. O mais impressionante é que Silvio acompanhou tudo isso ainda em vida. Então, isso é um ponto que eu ia falar, né, que eu achei muito bacana nessa história do Silvio Santos, porque assim, ele, assim, aqui são todas as filhas dele, né, essa é a mais velha, que é a mãe do menino lá, que dá uma ameaçada de reclamar, tem essa que trabalha, acho que ela é a diretora, CEO do SBT, essa é a apresentadora do SBT, provavelmente ela deve ter mais algum cargo lá dentro, não sei. Essa também é a apresentadora, que é a esposa do jogador lá do Pato, né? A Patrícia, que é a mais, né, famosona de todas aí, que ficou com o programa dele lá, né? Não é mais Topa Tudo, é o programa Silvio Santos. E essa daqui eu confesso que é a que eu menos conheço. Provavelmente deva ter algum cargo dentro do SBT. Mas essa daqui e essa daqui, eu acho que são as mais ativas, assim. Essa é a cara do SBT, e essa é a, né, a parte administrativa do SBT, né? E assim, o que me parece muito nessa história toda, nessa família, é que não só ele deixou muita grana ao ponto de ninguém querer brigar, né? Obviamente, né? Mas também ele foi um pai excepcional. Ele soube criar as filhas dele, né? Pra você ver, quando ele cria as filhas dele, para quando chega esse momento, ninguém brigar, ninguém querer se matar. Isso significa o quê? Significa que não só financeiramente todas estão muito bem, como também ele soube ser pai e educar. Viu as filhas assumindo cargos, tomando decisões, tocando os negócios. Para ele, isso era fundamental. Queria garantir que tudo continuasse funcionando sem ele. E conseguiu. A primogênita Cíntia chegou a dizer: meu pai já dividiu sim uma parte da herança. E acho isso importante. Ele teve a oportunidade de ver o que estamos realizando com as coisas que ele construiu. Exatamente. Ou seja, não foi só herança material. Foi também uma sucessão afetiva e estratégica. A única disputa que surgiu foi com o Estado de São Paulo. Isso porque o governo tentou cobrar imposto sobre os 429 milhões de reais que Silvio tinha nas Bahamas. A família entrou na justiça, dizendo que o valor, por estar no exterior, não deveria ser tributado. A justiça deu uma liminar a favor da família. Sempre o governo querendo morder alguma coisa. Paizinho sem vergonha esse nosso. Suspendendo a cobrança de cerca de 17 milhões de reais de imposto. Isso. Um processo que ainda está em andamento, mas que mostrou, né, que as herdeiras estão alinhadas. Não entre elas, mas contra quem ameaça o baú. Agora, com tudo isso dividido e em casa, a grande dúvida é: o que foi feito com esse império todo? Porque herdar é uma coisa, cuidar é outra. No próximo bloco, a gente vai ver o que foi mantido, o que está parado e o que corre o risco de sumir com o tempo. Com tudo organizado e dividido entre as filhas, restava uma questão no ar: o que fazer com aquele império? Alguns negócios seguiram firmes. O SBT, por exemplo, continua no ar.
A emissora passou por mudanças internas, ganhou nova direção e hoje quem comanda tudo é Daniela Beirute, uma das filhas de Silvio. Ela já vinha sendo preparada há anos e assumiu a presidência executiva da empresa. Ao lado dela, Renata Abravanel, a caçula, também ocupa um cargo importante. É presidente do conselho do grupo. Ou seja, o SBT ainda está nas mãos da família. Na programação, a presença de Silvio se mantém viva. O programa Silvio Santos agora é apresentado por Patrícia Abravanel, que tenta manter o estilo do pai. Tem também Rebeca no Roda a Roda e Silvia em programas infantis. A ideia é manter a imagem dele presente, mesmo depois da partida. Outras empresas seguem operando. A Jequiti Cosméticos continua funcionando, embora rumores indiquem que pode ser vendida a qualquer momento. O hotel Jequitimar, no Guarujá, está ativo e recebe hóspedes normalmente. Mas nem tudo está claro. A mansão do Morumbi, por exemplo, segue fechada. A família afirma que está em reforma, mas o imóvel ainda não foi reocupado nem vendido. Eu acho que pouquíssimas pessoas no Brasil teriam dinheiro para comprar essa mansão, né? Mas enfim. É uma espécie de símbolo do que ficou. Bonito por fora, mas parado no tempo. A casa de Orlando, nos Estados Unidos, é usada pela família em temporadas. Nada mudou muito por lá. O que se vê é uma herança funcionando em partes. O grupo não desmoronou, as empresas continuam abertas e as filhas assumiram posições. Mas há também silêncio, imóveis sem uso, estruturas que parecem congeladas. E no fim das contas, fica a dúvida: o império vai crescer de novo ou vai apenas se manter? Vai ser atualizado ou vai virar memória? Silvio deixou o palco, mas a luz do estúdio ainda está acesa. Resta saber até quando. Agora, no último bloco, vamos olhar de cima para tudo isso e entender quanto vale de verdade esse legado. Durante muito tempo, o Brasil imaginava que Silvio Santos fosse apenas um homem rico. Mas só depois da sua morte é que a verdadeira dimensão do império ficou clara. O inventário revelou que Silvio deixou uma fortuna de 6,4 bilhões de reais. 6,4 bilhões de reais. Eu tô com um negócio branco aqui, gente, porque eu tive que passar uma pomadinha aqui, que minha barba deu um probleminha aqui, deu um espelhinho cravado. Rapaz, é muita grana, né, mano? 6,4 bilhões. Eu não consigo nem... Tipo, daria pra fazer igual o Tio Patinhas, né, mano? Colocar tudo no lugar e ficar nadando no dinheiro. Um número que surpreendeu até especialistas. A maior parte desse valor está distribuída entre empresas, imóveis, aplicações e dinheiro em contas dentro e fora do Brasil. Só em dinheiro vivo, cada uma das filhas recebeu cerca de 100 milhões de reais. E isso sem contar casas, carros e participações em negócios. O SBT segue sendo um dos maiores canais do país. A Jequiti ainda tem peso no mercado de cosméticos. O hotel Jequitimar virou um marco do litoral paulista. E os outros braços do antigo grupo, como capitalização, imóveis e títulos, seguem em sua maioria ativos ou em transição. Assim, não podemos negar que tem algumas coisas que eu não sei, tá? Isso é um achismo meu, mas eu acredito que tem enfraquecido um pouco. Por exemplo, o título de capitalização, Telecena, né? Eu acho que isso, provavelmente, isso deva ter enfraquecido um pouquinho, porque assim, vamos ser sinceros, os velhinhos, eles compravam essa parada muito pela cara do Silvio Santos, tá ligado? É o Silvio Santos que tá vendendo. Não sei, isso é um achismo meu. Seria até uma estatística boa para ser levantada depois para colocar aqui, né? Mas eu acho que deve ter diminuído um pouco, mas, né? É aquela velha história, né? O sonho do brasileiro é ser rico, né? É ganhar 1 milhão, né? Então, obviamente que possa ter enfraquecido um pouquinho ali, mas nunca vai acabar, né? Porque é um negócio muito bem feito. Além disso, os 429 milhões guardados nas Bahamas, revelados após sua morte, mostram que Silvio não só pensava grande,
Ele pensava longe. Até na forma de proteger seus bens, ele foi estratégico. A fortuna dele não se resume a dinheiro. Silvio deixou um legado de influência, carisma e visão. Era o único apresentador bilionário do Brasil e talvez um dos poucos do mundo com tanta conexão popular. Mesmo com uma vida mais discreta nos bastidores, Silvio sabia exatamente o que estava construindo. Na verdade, assim, eu acho que ele era o único apresentador ter o carisma que ele tinha, e que ser rico não tem nem dúvida, o apresentador mais rico que existiu foi o Silvio Santos, não sei que apareça alguém de outro país aí que prove o contrário, mas eu acho que esse cara aí, em termos de apresentador, ele é o mais rico do mundo, foi o mais rico do mundo, sem sombra de dúvidas. E tudo o que ele deixou segue rendendo frutos. Mas é impossível não pensar no contraste. De um lado, bilhões de reais em ativos. Do outro, imóveis fechados, salas vazias. Ah, não, isso daí eu acho que é suave, tá ligado? Que tipo assim, irmão, o cara faleceu, tem coisa que a família não vai querer usar, é normal, tá ligado? Isso aí, pra quem perdeu assim alguém, sabe como funciona. E aquilo mas a grama tá grande, tá crescendo mato lá, sim. E ele faleceu, só que ele não era um cara sozinho. Por exemplo, o Clodovil veio a falecer, né? E o Clodovil, ele era uma pessoa só. Então os bens dele ficou jogado, ficou largado, infelizmente. Do Silvio Santos é diferente. A mansão lá no Morumbi, ela pode estar jogada o que for, mas se as meninas fizerem assim, enfim, chove gente lá lavando, limpando e fica perfeito. Ela fala, ó, semana que vem eu quero morar lá. Vai estar funcionando. Então, não seria um problema. E obviamente, se é que existe alguém no Brasil que tem condições de comprar e elas queiram vender, né? Quem não gostaria de comprar a mansão onde o Silvio Santos morou? E um silêncio que só a ausência dele explica. Porque no fim, a fortuna é enorme, mas o maior valor talvez tenha sido a história que ele deixou. Fato. E agora que você já viu o que Silvio acumulou e o que restou, chegou a hora de encerrar essa jornada com uma pergunta simples e provocadora. Silvio Santos saiu de cena, mas deixou um palco inteiro montado, um império bilionário, uma família estruturada e uma coleção de bens que impressionam, mas em alguns casos assustam pelo abandono. Mansões vazias, carros que desapareceram, empresas funcionando no automático, um legado gigantesco, mas que agora depende das filhas, do tempo e da memória do público. O baú da felicidade pode até ter fechado as portas, mas o baú da história está escancarado. E o que a gente encontra dentro dele são sinais de grandeza, de inteligência e também de que nem tudo o dinheiro consegue preservar. E agora, a pergunta vai para você. Se pudesse herdar um dos bens de Silvio Santos, qual seria? A mansão do Morumbi, a casa em Orlando ou o próprio SBT? Deixe sua resposta nos comentários. Isso aí, eu vou deixar a resposta nos comentários, né, para os caras, com certeza, mas também vou deixar a resposta para vocês aqui, né? E faço para vocês também, pode colocar nos meus comentários. E aí, o que você herdaria? Eu não tô falando financeiramente, mas eu tô falando culturalmente, né? Historicamente. O SBT, sem sombra de dúvidas. Você tem noção do que seria você continuar tocando um legado tão maravilhoso como esse, né? Que é o SBT? É o que as filhas deles fazem com maestria. E assim, rapaziada, o vídeo acabou, era isso. Eu queria aqui primeiro deixar o meu comentário sobre tudo isso. Primeiro que, em termos de televisão, sem sombra de dúvidas, foi, e sempre será o maior de todos. Não acredito que aparecerá outro parecido, igual, jamais. Ele é único. E o Silvio Santos, eu admiro mais o Abravanel até mesmo do que o Silvio Santos. O Silvio Santos é sem palavras, mas o Engraxate, o Camelô, Abravanel, mano, é sensacional. Isso é o que move muitas vezes a gente, né? Hoje eu tô aqui gravando um vídeo pro canal, um canal que ainda não bombou, mas em nome de Jesus vai bombar, né? E, tipo assim, a vida da gente ela muda pro bem e pro mal. Basta você fazer uma escolha, certa ou errada.
né? Então, assim, você vê, o cara era camelô, mano. E ele se tornou dono de uma das maiores emissoras do país. Então, esse é um recado que eu deixo para todos. Acredite no seu sonho. Eu estou acreditando no meu. Eu estou há mais de um ano com esse canal. Tem um outro canal também, né? Que é focado em outras coisas. Mas esse daqui eu foquei toda a minha esperança, né? Acredito que vai dar certo sim. E eu sei como funciona o YouTube. Vai demorar, obviamente. Em alguns casos demora mais, outros menos, né? Mas eu acredito no meu sonho. E eu digo para você o mesmo, acredita no seu sonho. Uma hora, Deus olha e fala, realmente ele merece, porque ele de fato está acreditando naquilo. Que é o que eu faço com esse canal, né? Então, rapaziada, é o recado que eu deixo. Acredite no seu sonho. Uma hora Deus aponta o dedo para você. E não adianta você querer nada para ontem. É no tempo dele. E o tempo dele não é igual ao nosso, tá? Um ano, para ele, é como se fosse um minuto para nós. Então, calma. Deixa Deus te preparar, deixa Deus te formar. Que nem eu falo muito com Deus, sabe? Eu peço muito para Deus, Deus, eu quero que o meu canal dê certo, eu quero muito ser monetizado, eu quero muito ganhar dinheiro, né? Mas eu quero que seja na hora certa, porque eu quero saber o que fazer com esse canal, eu quero saber o que fazer com esse dinheiro, para aí sim eu merecer. Então é no tempo dele e deixa ele me formar. Como ele vai te moldar também para você conseguir ter o seu sonho realizado. Tenha fé, acredite em Deus e tenha muita, mas muita paciência, rapaziada. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo de reflexão, é um vídeo de curiosidade, mas também é um vídeo que deixa você pensativo. Tem que ter paciência, tem que ter fé. Com isso, você vai alcançar e tenha certeza. Acreditando no seu sonho, lutando, se dedicando, você vai atingir o seu objetivo. Mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like marotão, @canal React84 lá no Instagram. Segue a gente também, certo? Forte abraço, rapaziada. Fiquem com Deus. Tchau!